Seja muito bem-vindo e que massa ter você por aqui pra gente aprender essa parada que tá revolucionando tudo à nossa volta. Seja na área financeira, seja na área da saúde, na área da educação, seja na hora que a gente abre o celular ali por meio do reconhecimento facial, na hora que a gente faz a transferência bancária ali por meio do reconhecimento ali das nossas digitais. Cara, ciência de dados com machine learning, inteligência artificial, está mudando o mundo à nossa volta e de forma cada vez mais acelerada. É incrível. E galera, hoje, exatamente hoje, eu queria falar sobre algo que fosse bem básico para você que está começando do absoluto zero. O conteúdo de hoje é para você que se identifica com essa parada, mas que tem uma certa dificuldade de entender como que tudo isso funciona, como que machine learning funciona. Se essa é a sua dúvida, nesse Dicas e Truques de Ciência de Dados, você vai entender e você vai construir a sua primeira máquina preditiva com o algoritmo que talvez seja o algoritmo mais simples, a regressão linear, beleza? A gente já sabe que aprendizado de máquina e inteligência artificial são palavras que estão aí bombando, galera, seja nos jornais, nas notícias, tá aí entre os top 5 aí dos empregos mais procurados aí, os melhores pagos, inclusive, são os cientistas de dados. E galera, tá chamando muita atenção. Tem algumas pessoas que querem se beneficiar porque querem realmente levar ali um emprego como cientista de dados, e tem outras pessoas que querem simplesmente o next level, sabe? Que é só aprender como que tudo isso funciona. Então, se você se encaixa em um desses dois perfis, se você quer seguir uma carreira como cientista de dados, ou se você quer aprender e entender como essa parada toda funciona, essa aula é pra você, beleza? Galera, mas muitos travam exatamente quando a gente começa a falar de machine learning, e aí a gente começa a falar e dizer que alguns termos são presentes quando a gente está estudando machine learning, tais como estatística, probabilidade, regressão. Galera, essas palavras muitas vezes intimidam as pessoas que querem aprender ciência de dados. E cara, realmente é compreensível. Quando você olha algumas palavras, geralmente elas assustam. Por quê? Porque a galera pensa que vai precisar aprender tudo isso de cada uma dessas ciências aí. E a verdade é que não é bem assim, beleza? Principalmente se você não vem de uma área não técnica, não exata, né? Se você vem da área de humanas, como eu também sou da área de humanas, eu sou das ciências econômicas. Então, muitas vezes essas palavras podem assustar você, termos técnicos podem assustar. Mas galera, o que eu quero falar pra vocês é que isso não é um bicho de 7 cabeças. Existe uma solução pra essa parada, pra você aprender sobre tudo isso. E pra começar esse baby steps, desse dicas e truques de ciências de dados hoje, eu quero trazer pra você um algoritmo que é um algoritmo muito simples, que é a regressão linear simples. Esse algoritmo que ele permite a gente fazer algumas construções de algumas máquinas preditivas bem simples, e você entendendo a intuição por trás da regressão linear, cara, você já vai entender todos os outros algoritmos, assim, a base, os pilares dos outros algoritmos, independente se sejam eles suporte vector machine, redes neurais profundas, todos eles. Você entendendo aqui os pilares lógicos de como essa parada funciona, você vai entender como todos os outros funcionam. E aqui, já quero salientar de antemão que você não vai precisar decorar a fórmula, você não vai precisar entender como que funciona ali por trás a codificação interna, até mesmo porque nós vivemos na era do compartilhamento. E galera, a maioria dos pacotes já trazem essas funções otimizadas, então o que eu quero te explicar é a intuição por trás dessas paradas, não decore fórmula. Beleza? Decorando a intuição, entendendo como é que funciona o processo, é excelente, você já vai entender todos os outros algoritmos. Fechou? Vem comigo? Então bora pra frente. Cara, regressão linear simples, beleza? O que é a regressão linear simples? Quando que a gente usa essa parada? Talvez você já tenha aprendido isso há muitos anos e não saiba. Olha só, a gente vai criar um modelo simples de aprendizado de máquina com essa tal dessa regressão linear. A regressão, ela é um algoritmo de aprendizagem de máquina supervisionado. O que é isso, Eduardo? É quando você entrega dados históricos para o seu algoritmo para que ele trabalhe e tente replicar, aprimorar, aproximar os valores que já são conhecidos. Então, dado o valor que ele já conhece, ele vai fazer os cálculos e vai tentar fazer uma aproximação. É exatamente isso. Você já tem o target e você tem os dados históricos. E aí você faz uma função que
aproxima os valores por meio dessa função, desse algoritmo, de forma supervisionada. É por isso que é aprendizagem supervisionada. Você olha dados históricos e tenta fazer a função que aproxima. De cabeça, Eduardo? Claro que não. Você já vai ver. Essa atividade, esse aprendizado de máquina supervisionado, talvez seja um dos mais usados porque tem mais aplicabilidade nas mais diversas áreas, tá bom? A análise de regressão é um método onde a gente estabelece uma relação entre a variável dependente, ou seja, aquela variável que depende de outras variáveis, e a variável independente, que é exatamente a variável que vai ajudar a prever a variável dependente. Eduardo, agora deu um nó na minha cabeça. Então, olha o exemplo. A variável dependente é, por exemplo, imagina um problema linear aí. Qual é o peso, qual é a altura do cidadão dado o seu peso? Então, você quer fazer a estimação da altura do cara e você tem a informação do peso. Olha só, o peso é a variável independente. Aquela variável que você quer estimar é a variável dependente. Dependente de quê, Eduardo? Dependente do peso, dependente dessa variável que está explicando aqui a altura que eu quero estimar. Então, se você quer estimar a altura, a variável que você quer estimar é a variável dependente. E as demais outras variáveis são variáveis independentes. Como nós estamos falando de regressão linear simples, nós estamos com um modelo que é aquele mais básico para você compreender todos os outros. É um modelo de uma variável só. Nós estamos falando da regressão linear simples. Então, quando eu falo aqui, nós vamos fazer a estimação da altura da pessoa de acordo com o peso, essa é o exemplo mais simples para você entender o que é uma regressão. Então, eu estou dando uma variável que a gente quer prever, que é a altura, e a variável que está ajudando a gente a prever, que é o peso. Beleza? Tem só esse exemplo, Eduardo? Claro que não. Vou pegar um outro exemplo aqui. Você quer estimar a nota do seu aluno, dada a quantidade de horas de estudo que ele tem ali, que ele faz ali no seu dia a dia. Então, você quer estimar a nota. A nota é o Y, é a variável dependente. E o X é exatamente a quantidade de horas de estudo, é a sua variável independente, é a variável que vai ajudar a prever a variável dependente. É só isso, galera. Muitas vezes os estatísticos, a galera tenta dar uma porrada de nome para explicar a mesma coisa, mas é só isso, tá bom? Variável dependente é aquela variável que você quer prever, e variáveis independentes são as variáveis que vão ajudar a gente a prever essa parada, tá bom? Beleza? Então tá. Aqui nós temos um exemplo do que é a regressão linear simples e do que ela é composta. Essa é uma equação da regressão linear. O y é o que a gente quer estimar, que no caso seria ali a nota do candidato. O x é a quantidade de horas de estudo. E tá vendo esses dois parâmetrozinhos aqui, o m e o b, são exatamente os dois parâmetros que a regressão linear aprende para que a gente descubra qual é o y. Beleza? É isso, só isso. Eu poderia parar a aula agora que você já sabe como é que funciona uma regressão linear simples. Beleza? Mas tudo bem? Então, ó, o nosso objetivo é construir uma máquina preditiva que nos ajude a prever a nota que foi obtida para um novo número de horas que a gente colocar ali. Então, por exemplo, a gente vai construir a máquina preditiva que ela vai considerar ali uma série histórica de números de horas e a quantidade de ponto que o cidadão lá teve. E aí, dado essa função, esse algoritmo, a gente vai entender que um novo número de horas vai ter um novo valor ali de nota para esse aluno. Então, dependendo ali se ele estudou X horas, ele vai ter uma nova nota. É isso que a nossa máquina preditiva vai fazer, usando a regressão linear, que é exatamente a utilização dessa função aqui para fazer a nossa estimação. Lembrando, o y aqui vai ser o que, Eduardo? O y é exatamente a nota que o cara vai ter. O y é a nota, beleza? O x é exatamente as horas de estudo que o cara teve, tá? O x é a hora de estudo que o cara teve. O que a nossa máquina preditiva vai fazer, então? Ela vai estudar, dado a nota e dado a quantidade de horas de estudo, ela vai estimar esse carinha aqui, que é o coeficiente do x, que a gente chama de slope, que é o coeficiente, é a inclinação da nossa reta. Isso aqui é a nossa reta. Quando eu subo aqui, isso aqui é a nossa reta de regressão. Tá vendo que ela tem uma inclinação? Assim, ela tem a inclinação com relação à horizontal, beleza? Aqui ela tem uma inclinação. Se ela fosse assim, ela teria uma outra inclinação. Se ela fosse assim, ela teria uma outra inclinação. O que a gente vai descobrir como M, que é esse carinha que tá aqui embaixo, é exatamente a inclinação, beleza? E esse Bzinho aqui, ó, é o
o valor que corta o eixo Y. Que eixo Y, Eduardo? Esse eixo aqui, ó. Então, ó, esse valorzinho aqui, ó, é o B que tá ali, ó. O eixo Y tá aqui, o eixo X está aqui, e esse pontinho aqui, ó, é exatamente para dizer onde que está a nossa reta. Você concorda que você sabe onde é que corta e você sabe a inclinação com relação ao eixo? Você sabe exatamente onde está a sua reta de regressão. Simples, né? É a matemática, galera. Vai precisar saber isso de cabeça? Claro que não. A gente vai utilizar um algoritmo que vai fazer essa parada, tá bom?